Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista toda semana. Agora não é mais das quartas-feiras, mas sim das quintas-feiras, né? Já estou avisando vocês aí já há uns dias. E hoje, eu já estou aqui com o meu celular, hoje eu vou ler então as perguntas que está aqui para o Dr. Augusto, porque semana passada ele estava em cirurgia e sabe, cirurgia sempre urgente, tem que fazer e nós esperamos o tempo que for necessário. Tudo bem? Tudo bom, Tamires? Uma boa noite para você, uma boa noite pro pessoal de casa. Vamos responder aí, tem bastante perguntas hoje. Pois é, vamos lá com a primeira pergunta, vou uma por uma, tá? A Márcia. Boa noite, Márcia, obrigado pelo carinho da sua audiência sempre. Operei de catarata, vai fazer 1 mês. Sinto queimação e muita irritação, parece areia nos olhos. E o pior, o médico não sabe o que é e inchaço nos olhos, etc, né? E o que será que aconteceu comigo, doutor? Tamires, essa é uma pergunta difícil. É difícil a gente fazer um diagnóstico sem ver o paciente, né? Então, não existe como eu falar sobre o seu caso, mas a gente fala sobre possibilidades em casos como o seu. Uma possibilidade é que o tempo está muito seco, então a região tem muita poeira incirculante, o tempo está muito seco, as pessoas estão queixando muito de olhos secos, às vezes o olho está ressecado, né? E não necessariamente porque fez a cirurgia, mas às vezes por causa do tempo. Mas você tem que procurar um especialista, Não é normal? Não é normal, não era para estar sentindo nada. E muitas vezes não está relacionado à cirurgia, mas se você passou por um pós-operatório imediato e não está bem, tem que dar conta do que está acontecendo, tem que saber se está tudo bem mesmo. Procura não senti nada. Não, então, procura o seu especialista de novo, conversa com ele certinho, caso não ache, pergunta para ele sobre uma segunda opinião, veja o que está acontecendo. Muitas vezes é só o tempo seco, mas isso precisa ser explicado sim, e infelizmente eu só posso conjecturar, não tem como saber, né? Porque como você é cirurgião, você já pode falar da catarata em si, né? Se dá tudo isso. Eu fiz, nossa, para mim só foi progresso mesmo, né? Não aconteceu nada de anormal. Mas não é para estar sentindo. Existem alguns casos em que o epitélio fica um pouquinho machucado nos primeiros dias, porque toca, né, onde a gente faz a cirurgia, mas tem que passar. E se já faz mais de 30 dias, tinha que estar melhor. Vamos lá para a segunda pergunta. Maria José da Silva, pode tomar bebida alcoólica após cirurgia de catarata? Então, no dia da cirurgia, depende do anestesista, depende do que ele fez. Às vezes a gente faz uma sedação no dia da cirurgia e essa sedação pode ser potencializada pelo uso de bebidas alcoólicas. Então, pelo menos no dia da cirurgia, não deve se fazer uso de bebidas alcoólicas. No pós-operatório, se você não estiver tomando nenhuma medicação, na maioria das vezes a cirurgia de catarata não necessita de nenhuma medicação via oral, aí você não tem uma proibição para o uso de bebida alcoólica em dose moderada, é claro, sempre. Sempre moderado. Sempre, mas não tem nenhuma contraindicação para o uso. Mas aí também depende do seu especialista. Agora, você está tomando medicamento, Augusto? E bebida alcoólica corta o efeito do medicamento, é verdade? Alguns. Existem vários medicamentos que têm interações. Alguns são interações somatórias, aumentam os efeitos colaterais, e alguns são efeitos inibitórios mesmo. Corta o efeito, aumenta a velocidade de liberação da droga, a velocidade de meia-vida que a gente chama, que o efeito dela passa mais rápido. Depende de cada droga. Então tem que perguntar para o especialista, para o médico que receitou, se você pode fazer o uso concomitante. Porque se você está aplicando... O colírio interfere também? Não, colírio não. Tá, então se você estiver tomando medicamento, cuida, né? Célia Regina, tenho 55 anos e estou com cataratas nos 2 olhos. Isso é normal acontecer? É um pouco mais cedo do que a maioria, mas é normal. Eu já tive paciente até com 39 anos que tinha catarata, uma catarata que era da idade, não era uma catarata por inflamação ou infecção. Então sim, pode acontecer aos 55 anos, sim, a partir dos 55 anos a gente começa a ver essas alterações. Só que o mais comum é a partir da 6ª década, mas não está errado não, provavelmente tem muitos pacientes que vão ter esse problema, 55 ou até menos. Agora, ela no caso que tem catarata nos 2 olhos, doutor, ela opera os 2 ou ela opera e espera um pouco? Você gosta de esperar e tem médico que opera os 2, né? Já junto, mesmo dia. Bom, ainda é um tabu.
Eu sei que tem alguns especialistas no Brasil que já estão fazendo isso, mas é altamente contraindicado pela Sociedade Brasileira, pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, é contraindicada a realização no mesmo dia, por causa dos riscos inerentes à cirurgia. Eles dizem, mas se um olho foi tudo bem, a gente já faz o outro. Só que na cirurgia intraocular, ela, como vai uma lente dentro do olho, a gente tem que observar a reação a essa lente. Então eu recomendo pelo menos 7 dias de espaço entre um e outro. Agora, ela que tem catarata nos 2 olhos, ela deve estar com a visão meio prejudicada, então. Então, às vezes o clínico faz o diagnóstico da catarata e não necessariamente a catarata está atrapalhando a visão. Então, às vezes eu falo para o meu paciente, você já tem sinal de catarata, então você já tem a catarata, mas tua visão ainda está 100%, tua visão está boa, não se nota uma diminuição da acuidade visual. Então, esse paciente pode aguardar mais um pouco. Então, não é porque tem o problema que tem que operar. Depende do tanto que esse problema te atrapalha. Então, não é porque tem a catarata que necessariamente tem que fazer a cirurgia. Vamos lá. Kelso, vamos lá com a tua pergunta, Kelso. Você prestou bem atenção no programa, né? Kelson Silva, a córnea tem 6 camadas. Qual é a sexta? A sexta é uma camada recente. Ela até recentemente a gente falava que a córnea tinha 5 camadas. E eu acho de 3 anos para cá, 4 anos para cá, é que essa sexta camada apareceu, que ela chama de camada de Dua. Ela fica entre o endotélio e a camada de Descemet. Então essa é uma partezinha nova da córnea, até uma novidade na córnea, porque é muito recente o aparecimento ou nós temos catalogado ela há pouco tempo. Apareceu em alguns estudos, no estudo de microscopia eletrônica, e não era descrita. Então, quando eu fiz a residência, não existia isso. Ela passou a existir há pouco tempo. Então, sim, hoje em dia nós temos 6 camadas e uma delas é a camada de Dua, que faltou eu falar naquela entrevista. Tudo bem então, Kelso? Tá, ficou em dúvida? Mande mais. Matheus Lobo, posso passar água de coco? Pode passar água de coco nos olhos? Eu prefiro que use colírios específicos para determinados problemas. Acontece. O pessoal passa até mel de jataí, que é extremamente ardido de passar no olho. Não façam isso em casa. Mas tem uma corrente aí da medicina alternativa que diz que água de coco, mel de jataí, água de rosas, que isso faz bem para o olho. Mas existem medicações específicas. Qual que é o meu medo com essas? Que elas podem se contaminar, que elas podem estar contaminadas. Então, minha sugestão, escolha o material específico para usar no olho, né? Uma lágrima artificial, converse com o seu oftalmologista. Mas assim, contraindicado, proibido, perigoso, eu não vejo a vantagem. Você falando em mel jataí, eu lembro, muitos anos atrás, quando era jovem, uma senhora, ela pingava no filho dela 3 gotas de mel jataí todos os dias. Mas eu lembro que corria tantas lágrimas do olho daquela criatura, que... Por isso que eu falo, acho que queima. Acho não, queima. Muito, muito, muito. Então quer dizer que isso pode prejudicar, não melhorar. Olha, arde. Arde bastante. Não deve fazer isso. É bem ardido pingar. Gente, não façam isso. E se alguém falar para você fazer, considere inimigo e não amigo, porque arde. Pois é, nós estamos falando do mel jataí, como a água de coco, por exemplo, né? Para mim, essa é nova. Mas tem pessoa que coloca clara de ovo batida, clara em neve, né? Tem que pôr no bolo essa clara, viu? Não nos olhos, mas coloca no olho, tudo. Porque tem uma inflamaçãozinha no olho, já vai lá e coloca a clara, porque a clara vai puxar aquele pus que está ali no olho, né? Uma inflamaçãozinha. Isso pode? Pode infectar mais, né? Você colocou clara ali, fez um meio de cultura. Se tiver bactéria ali, vai se aproveitar dessa... Nossa, vai ser ótimo para ela crescer mais ainda. Então não façam isso, gente. Não façam. Existem algumas coisas caseiras que funcionam, como a compressa quente, quando você tem uma inflamação nos olhos. Ótimo, pode fazer, sem problema. Mas não coloque nenhum produto nos olhos, não vale a pena. Eu vou te fazer uma pergunta. Se eu fosse o prefeito, ele ia falar assim, lá vem ela. Nós estávamos conversando em off a respeito de cirurgia de catarata, né?
Uma pessoa fez cirurgia de catarata, mas ela não enxerga de um olho. Mas o outro olho ela enxerga. Ela fez cirurgia, ficou 100%. E, de repente, parece que não consegue ler de longe. O que pode ter acontecido nesse olho? Essa é interessante. Quando a gente coloca a lente, ela vai no lugar do cristalino. O cristalino, ele fica dentro de um saco capsular, fica dentro de uma pelezinha. E a gente coloca a lente dentro, em cima dessa pelezinha, que ela é importante para dar sustentação à lente. Senão a lente acaba afundando para dentro do olho. Então a gente coloca sobre essa película, que é um papel filme, extremamente fino e transparente. Acho que tudo no olho, parece que é tudo fininho. Mas esse é mais. Esse é muito mais fino. E esse papel filme é o que vai dar sustentação à lente até os 3 primeiros meses. Depois desses 3 primeiros meses, a lente já se fixou e esse papel filme, às vezes, pode começar a enrugar. Em vez dele ficar esticadinho, ele começa a se dobrar ali atrás. Aí a gente fala que é quando a lente precisa de uma limpeza. Não é a lente que está sendo limpa, é essa cápsula que está sendo aberta. Por isso, quando você abre essa cápsula, a pessoa tem uma melhora da visão e, muito provavelmente, nunca mais vai precisar fazer isso de novo. Então, um dia na vida, talvez todo mundo que passou por essa cirurgia de catarata tenha que fazer uma vez essa limpeza, né, que é a abertura da cápsula posterior para limpar a visão. Então, se você já fez cirurgia de catarata, tinha uma visão boa e a visão caiu depois de 2 a 3 anos, diminuiu, ficou mais fraca, muito provavelmente você precisa de fazer essa limpeza, que é, na verdade, essa abertura da cápsula posterior, que é feita com laser, é simples, não é cirúrgico, não tem os riscos da cirurgia. Pode ser feito nos 2 olhos, quando necessário. Que bom. Mas é bem mais tranquilo. A gente faz no consultório mesmo, sentadinho, uma lâmpada de fenda. É mesmo? É bem tranquilo. Oxi, que bom isso, né? É muito bom ouvir isso. Você sabe que você fica falando assim, doutor, fica passando um filme na minha cabeça, né? Você tem que estar com o teu olho muitíssimo bom para fazer essa cirurgia, né? Na verdade, a gente tem um auxiliar, que é o microscópio. Então, o oftalmologista sempre opera com microscópio. Então, assim, a gente não pode ter nenhum problema de retina, nenhum problema de córnea. Mas se a gente tiver um pouquinho de grau, o microscópio dá jeito. Então, no microscópio, a maioria dos oftalmologistas não usa o óculos, mesmo os que precisam de refração, porque o microscópio vai dar a correção necessária para a visão. Então, o que a gente precisa é ter um olho, sim, saudável, mas se eu tiver um pouquinho de grau e eu quiser operar sem óculos, dá. Por quê? Porque o microscópio vai fazer a correção. E a gente opera com microscópio com um campo de 40 até, acho que 60 vezes. Nossa. Então, ele vai corrigir. O meu grau vai ser o de menos ali. Viu como oftalmologista também pode ter problema de visão, gente? É a mesma coisa o cardiologista. O cardiologista infarta. Muita gente acha que não, porque trabalha na área, isso nunca vai acontecer com eles. Não, a gente esquece de manter essa dieta, tanto a dieta quanto a diminuição do estresse, são coisas que às vezes os médicos pecam. A gente prescreve, mas na hora de fazer, às vezes a gente peca um pouquinho. Doutor, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção. Obrigada para essas pessoas aí que mandaram essas perguntas. Pode mandar muito mais. E eu vou, claro, me dirigir ao doutor Augusto e ele estará respondendo. Que Deus abençoe. Deus abençoe, Tamires. Uma boa noite para vocês de casa. Uma boa noite, Tamires.